Bem-vindos à live da última hora. Graças a Deus. Aqui estamos nós. Estamos a respirar novos ares. Lembrem-se de coronavírus. Lembre-se o que aconteceu há 5 anos atrás. Eu teria recebido o poder de curar as pessoas em 2019. Eu vivia no Monte do Cacoaco, nas matas do Cacoaco. Sensivelmente 3 anos fiquei numa cabana. Pois um certo dia veio a palavra do Senhor até mim e me disse: retira-te e faz morada no monte. Leva a tua mulher e fique lá até eu te dizer, volte. E eu fiz isso. Deixei tudo para trás. Subi no monte. Muitas dificuldades. Exposição a todos os perigos. Perigos da noite, de dia, à noite frio, de dia calor. A minha pele enegreceu de tanto calor de dia. A geada da noite, mosquitos, dificuldades no tocante à própria estadia lá, falta de água, finanças. Mas eu perseverei em seguir ao Senhor. 1 ano depois, 1 ano e pouco, sensivelmente 2 anos, quase, eu fui em 2017, em 2019, me apareceu o meu pai, o mesmo que me falou: deixa tudo e vai para as matas. Em obediência ao seu mandato, eu subi e suportei todas as vicissitudes, perigos, aflições, todo tipo de sacrifício se fez aí. Sacrifício de subir e descer, em jejum, de tomar banho numa caneca de água. Ok, não é isso que eu vim falar. Mas dei uma resenha como eu cheguei até aí. E quando ele me apareceu, me entregou o quê? Ele me apareceu em uma noite. Ele quem? O meu pai. Quem é teu pai? O pai de Jesus Cristo. E quem é o pai de Jesus Cristo? O Criador dos céus e da terra. Que toma por vários nomes, como Jeová, El Shaddai, o Altíssimo, Senhor Deus Altíssimo, Senhor dos Exércitos. Tem o nome Senhor. E vários outros nomes que Ele próprio revelou na caminhada dos humanos na Terra. Mas o nome mais forte de todos os seus nomes, e o último nome que Ele tomou, é Jesus. Mas Jesus não é o nome do Filho? Sim. Ele e o Filho são um. Ok? Se eles são um, então também é seu nome. Mas para te fazer compreender, para que você não fique na dúvida, então vamos chamá-lo de... o último nome que ele revelou a Moisés
que não teria revelado a nenhum outro homem, senão somente a Moisés, Jeová. Ok? Então, o Senhor Jeová esteve comigo sensivelmente no ano 2019, depois de muitos dias e meses de sacrifício. O sacrifício não começou no monte, a caminhada, ele já teria começado desde o ano que morreu Savimbi, claro, em 2002, quando fui vocacionado para largar todas as coisas e esperar o serviço no Evangelho. Esperei 2 anos e depois comecei a fazer a obra, segundo a sua palavra. Então, a minha caminhada não começou no monte. Nós temos uma estrada, fizemos uma estrada. É uma estrada e essa estrada criou uma história. E é uma história de vida, não de um fracassado, nem tampouco da carne, que para nada aproveita, mas sim uma história de vida, porque o Espírito está lá, na nossa história. Então, uma história bacana, pô. É viva. Ok. E ele me apareceu depois de muitos anos no deserto. Estou me referindo ao deserto do poder. Deserto de ver Deus operar na terra. E ele me apareceu e me entregou as folhas da árvore da vida. E ele me disse, vai e cura o povo. 2019. Sensivelmente nos fins, depois dos meados, né? Já não me lembro quando foi. Então, eu me alegrei, me regozijei, e ele me disse, vai, cura o povo. E naquele dia me falou certos mistérios que não adianta falar aqui. Revelou a minha identidade, que já teria sido revelado, foi somente confirmada a minha vocação. Ok? E também me revelou os níveis espirituais, apesar que não teria compreendido nitidamente por quanto tempo não tinha chegado, mas o mistério teria sido colocado no meu espírito e mais tarde foi trazido no meu consciente, tirado do subconsciente para o consciente, e tivemos o entendimento dos níveis espirituais. Mas uma coisa eu quero dizer, que naquele dia eu fui enviado autorizado para ir curar as pessoas. Depois que recebi a palavra, esperei ver a manifestação do poder curador, ou então do dom, que não é dom, mas dons de curar, como disse Paulo. Mais ou menos 3 meses, que no reino é mesmo assim. Acontece primeiro no espírito e no físico tem que esperar. Eu não duvidei da promessa de Deus, ou então do que eu recebi. Eu acreditei que já tinha recebido, que era questão de alguns dias, meses, que haveria manifestação. Depois de um tempinho, eu assustei na igreja a mesma oração que eu fiz desde o ano 2004, que começamos essa obra. A mesma imposição das mãos que eu fiz desde 2004, a mesma fé que eu usei para curar os doentes desde 2004, agora eu estava a ver a funcionar. Ou então, os resultados. A minha fé começou a dar resultados. Eu tocava, determinava, orava, as pessoas eram curadas. E é incrível. E onde tem poder, as pessoas se juntarão para virem beneficiar do poder. Assim como as riquezas servem de sombra para muita gente, também a sabedoria, também é o poder. O poder não dá cobertura a ninguém. Mas porém as pessoas se juntam
como o dinheiro. Quando o dinheiro aumenta, também as bocas aumentam. Quando o poder se manifesta e também quando o poder que se manifestou aumentar, também aumentarão as populações, como está escrito, que o teu povo vai se apresentar voluntariamente no dia do teu poder. Naquele dia não se apresentaram voluntariamente, mas porém houve uma fluência em que as pessoas que eram curadas, eles iam notificar, testemunhar nas suas famílias, nos seus amigos e parentes, e assim as pessoas vinham, e o homem que andava do deserto em deserto desde 2004, agora tinha uma enchente incrível, e também associado às gravações que eu fiz em 2018, mas que só começaram a passar em dezembro de 2018, a primeira entrevista. Então já tinha muita gente que me conhecia, e depois recebi o poder. Eu acho que o poder eu recebi em 2018. Estava a falar de 19, sim, porque quando eu fui apresentado através da entrevista que eu fiz, eu já operava. Então em 2018, no final, ou sensivelmente. E assim começou a grande obra. Mas uma coisa aconteceu. Uma coisa aconteceu antes mesmo de desfrutar do poder de Deus, desfrutar no sentido de curar as pessoas, de trabalhar, de ministrar o poder às pessoas. Aconteceu uma coisa naquele tempo. Estou a chegar lá. Tudo isso que eu dei a introdução. Algo aconteceu a catástrofe mundial que abalou o mundo em 2019, que era o coronavírus. E com o coronavírus houve confinamentos, medidas que vocês já conhecem, todos vocês saíram daquela fase, ninguém nasceu depois, os que nasceram depois ainda são bebês. E tivemos que fechar as portas, cumprindo as medidas do saneamento básico, as medidas do confinamento. Usamos máscaras, lavamos as mãos com álcool gel, ficamos distanciados, fechamos a porta da igreja, fisicamente falando, e o diabo estava como que a zombar com a minha cara. Recebeste as folhas, cultos fechados. Mas uma coisa aconteceu naquele tempo. Foi o momento que eu pensei que iria ficar parado, mas Deus, o meu Pai, abriu uma porta grande e eficaz, sem oposição. E começamos a pregar a palavra nas redes sociais, usando todas as plataformas, YouTube, Facebook, Zoom ainda não, WhatsApp. Mas onde houve mais impacto foi no WhatsApp. E naquele tempo nós criamos mais de 12 grupos. Mais de 12 grupos. É incrível, parece que cada dia, ou então em uma semana, se criava um grupo com 250 e tal pessoas. Antigamente era esse o número exato do grupo, parece que aumentaram. E os grupos cresciam, e cresciam, e cresciam. E eu pregava no WhatsApp, deixava uma mensagem, ministrava curas. É incrível. Ouvimos testemunhos. Coronavírus passou mal nas nossas mãos. Esmagamos coronavírus como se esmaga uma barata. Onde apareceu as 3 chuveiradas, as pessoas que tomavam banho em obediência à ordenança que eu tinha dado eram curados de coronavírus. Uns não estavam nos grupos, seus parentes é que eles anunciavam. Dá 3 chuveiradas porque tem um homem lá na Angola, disse que você vai ser curado. E assim, nós vimos o poder de Deus se manifestar naquele período do confinamento.
e foi o período em que nós crescemos mais. Eu quero dizer que o coronavírus foi como um Carmelo com a igreja corrupta, Elias e os profetas de Baal. Coronavírus foi como o desafio da vara de Moisés com as varas dos magos. Entenderam? Coronavírus foi uma afronta, um duelo incrível. As varas dos magos do Egito foram engolidas pela vara de Moisés. Os falsos profetas, que os profetas de Baal, no Monte Carmelo, seu Deus não lhes respondeu, mas o Deus de Elias respondeu com fogo. E os falsos profetas não desceram do monte vivo, senão nos caixões. Ouviram? E naquele tempo nós prevalecemos, e as igrejas no mundo inteiro tiveram problemas por causa das medidas do confinamento. As igrejas enfraqueceram, as igrejas empobreceram. É incrível, o povo não se juntou para trazer oferta. Os pastores foram de casa em casa cobrar ofertas e dízimos nos grupos e não sei quem. Mas nós, naquele período, vencemos em tudo. O poder se manifestou, que é o fogo que desceu no Carmelo, que é o poder que engoliu as serpentes dos magos do Egito. Não somente vimos o poder se manifestar, mas também nós vimos o povo a crescer. As almas, multidões e multidões se juntavam de todas as nações. Muitos grupos foram criados. É incrível. Também financeiramente a igreja prosperou. Muito mais ainda porque não fazia pagamentos. Todos os serviços estavam parados no tocante à obra. Então já podes imaginar, né? E o povo voluntariamente começou a mandar suas contribuições. Vieram do Canadá, vieram da América, vieram da Europa, vieram de Moçambique. Aqui mesmo em Angola, as pessoas pediam as nossas contas. Nos conhecemos com várias pessoas somente conversando nos telefones, não sei o que, nas mensagens. E já tinham se tornado membros, mesmo sem antes termos um contato pessoal. E nós crescemos naquele período. A igreja se espalhou. É incrível. Quando terminaram as medidas de confinamento, aquele povo todo se apresentou voluntariamente. Não havia espaço para meter as pessoas. E lá fora, os irmãos começaram a pedir que a gente facilitasse, que eles também pudessem se reunir. E assim, arriscadamente, começamos a selecionar alguns jovens, rapazes, senhores, no meio dos irmãos, e congregaram seus irmãos, mesmo sendo neófitos. E eu comecei já a os recrutar também. Criamos um grupo dos servos, discípulos, e eu comecei a fazer reuniões com eles, a lhes preparar o que ser pastor, as qualidades do pastor, o que era a ISTN, como o pastor deveria se comportar, como deveria viver a vida, tudo isso. E o número foi crescendo dos ministros. E começamos com a igreja, sei lá qual é o país que começou primeiro. Com a igreja do Brasil. Começamos com a igreja de Moçambique. Começamos com a igreja em Portugal. Começamos com a igreja em Inglaterra. Começamos com a igreja na Alemanha. Começamos com a igreja na França. Mas antes disso, esqueci. Foi depois, parece que de Inglaterra, Bélgica e Holanda, França. França foi o último país da Europa, né? Alemanha, França. É incrível. Começamos com uma igreja na África do Sul. Começamos uma igreja em São Tomé. Ouviu? E muitas outras nações começaram a clamar, como América e Canadá. Mas sabendo da expansão daquele território, os irmãos, um fica aí, outro fica aí. Na altura também só tinha mulheres. Só agora é que apareceram homens lá.
Então, eu aconselhei a permanecerem na igreja virtual e eles continuavam a ser discipulados, preparados e alimentados acima de tudo também. Aqui mesmo em Angola, mesmo a meio gás, Benguela foi a primeira província que começou, depois de Luanda, depois seguiu Cabinda, depois seguiu Huambo, depois seguiu Lubango, depois seguiu Cachito, depois seguiu Uíge. Olha, temos sido assim. Por que eu estou a contar esse relato? Agora vou chegar lá. Quando eu recebi poder, aconteceu uma catástrofe no mundo. Parecia que a catástrofe poderia imputar, se opor ao crescimento do reino de Deus. Se enganaram. Deus trabalha em todos os momentos. Meu pai trabalha até agora. Eu também estou a trabalhar. Essa foi a resposta que Jesus deu aos adventistas daquele tempo. Ou então os judeus, que achavam que Jesus não poderia trabalhar no sábado. Jesus disse que até no sábado o Pai está a trabalhar. Então eu digo, à noite, de dia, em tempos bons, maus, na calamidade, não sei, em qualquer momento, Deus, Ele não depende de nada. Pois como está escrito, quando Ele quiser operar, Ele opera e ninguém vai impedir. E assim mostrou que a igreja do Deus vivo, aquele que ama a Deus, aquele que conhece a Deus, até no deserto ele prospera em todos os momentos. No momento de crise, no momento de dor, de aflição, guerra, perseguição, em todos os momentos. Nós mostramos isso. Agora, depois disto, saímos do monte, sensivelmente 3 anos lá, e viemos ainda no clima do coronavírus, e depois começou o grande movimento, que não tínhamos espaço para colocar as pessoas. E Deus nos agraciou e nos deu o que fica, comprado pela igreja. É incrível, uma estrutura de origem, não que foi construída como um templo, foi construído, sei lá, se era salão de festa ou como é. E nós compramos aquilo. 3 anos passaram. 4 anos, né? Caminho de 4. Então, agora estamos a falar em mudança de paradigma. Estamos a falar em um mover secundário. Estamos a falar a segunda colheita entre nós já é um fato, pois aconteceu a primeira colheita. Agora estamos a viver os dias em que começou a segunda colheita. Um dia nós vimos a glória da primeira casa, que foi muito ínfima. Agora estamos a ver a manifestação da glória da segunda casa, que também é a segunda colheita. E a glória da segunda casa será maior que da primeira. Mas também temos a nossa vista para correr durante 4 dias em busca da glória da primeira casa, que será maior que as 2 primeiras. Ok? Será maior do que a primeira e a segunda. Agora, mas não se esqueçam, quando começou o coronavírus, aquele era a catástrofe da abertura do primeiro céu. Comecei agora a pregar. O primeiro céu teria se abrido e o cavaleiro teria se assentado neste cavalo, e o cavalo era de cor branca. João foi no céu e viu esses dias que vocês estão a viver. Imagine que dias vocês estão a viver. Imagine em que tempo vocês estão. Estão no tempo que há 2000 anos foi visto pelo apóstolo João. Não João o profeta, o filho de Zacarias. Não, João, irmão de Tiago. João foi ao céu e viu muita coisa lá.
E uma dessas coisas que ele viu, ou dessa revelação dos nossos dias, até a grande tribulação, viu um livro que estava selado e que estava na mão do ancião de dias. E ninguém foi capaz para olhar para aquele livro, nem tampouco para tomá-lo, aliás, nas mãos daquele que estava sentado no trono e poder abrir os seus 7 selos. Ok? Mas foi visto lá um homem, ou lhe foi mostrado um homem que teria sido morto, que agora vivia, que se chamava Jesus, o Cordeiro. Lhe foi dito que era o único que era capaz de fazer isso, porque ele teria vencido a morte. Teria morrido e teria ressuscitado. E o Cordeiro é o único que recebeu poder, não somente para olhar para o livro, e para tomá-lo, aliás, das mãos daquele que estava e está e ainda estará sentado no trono, o ancião de dias, é esse Pai que esteve comigo, que me deu as folhas da árvore da vida para curar vocês. Então, este é Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, Jeová. E Jesus, o Cordeiro, é o único que recebeu o poder para tomar esse livro e abrir os seus 7 selos. E ele viu que este Cordeiro tomou o livro e abriu o primeiro selo. E quando abriu o primeiro selo, um dos querubins, dos 4 que estavam no trono, chamou ele para que viesse ver. Vem e vê. E ele, João, se aproximou e foi e viu que o primeiro selo teria se abrido. E depois que se abriu o primeiro selo, saiu um cavalo branco com seu cavaleiro. E esse cavalo, aliás, o cavaleiro, tinha na sua mão um arco. Vocês sabem que no passado o arco foi usado como instrumento de guerra, ou arma de guerra. Ok? Um arco para atirar flechas. Se você entrar lá nas redes sociais, no Google, você que nasceu agora, que não estudasse isso na história, você vai encontrar que o arco foi usado como uma arma de guerra para atirar flechas. As flechas, vocês já sabem. Eu acho que todos já sabem. Então, e ele tinha esta arma. Mas também uma coisa aconteceu. Este cavalo, aliás, o cavaleiro, lhe foi dito para aí continuar a vencer. Ele teria vencido e agora estava aí para vencer. Isto é, não venceu a guerra. Teria vencido uma batalha. Estava a partir para uma outra batalha. E que também iria vencer essa outra batalha. Pois Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E ele foi, partiu o cavalo e o seu cavaleiro para a batalha e enfrentar as fortalezas de Satanás. Mas nisto também o Cordeiro abriu o segundo selo. E quando ele abriu o segundo selo, o segundo animal, não são animais, são querubins, tem aspecto de animal. O primeiro tem aspecto de leão, o segundo tem aspecto de bezerro, ou então touro, boi. O terceiro tem aspecto de um homem. E o quarto animal tem o rosto de querubim. Ok? Por isso se chamam os 4 animais viventes. Mas não são animais, não. São querubins com as formas de animais. Aí está a natureza, a criação. Lá está as bestas feras, que também são mamíferos, claro. Lá está as bestas feras, o animal da carga, que também é uma besta, mas não fera, o boi. Lá está o homem e lá está a águia, ou então representando os voadores.
E essas aves representam os anjos. Ok? Os três, a natureza. E o quarto, os céus. Ok? Agora você veja. Feito isso, representando a natureza, não significa a dimensão da natureza. Porque está lá o homem, olha o leão, bezerro, homem. Agora você veja. Quando ele abriu o segundo céu, o segundo animal, o segundo querubim, que tinha o rosto de bezerro, lhe chamou. Vem e vê. E quando ele foi, ele viu agora não mais um cavalo branco, mas sim um cavalo vermelho. E também em cima desse cavalo tinha um cavaleiro. E este cavaleiro lhe foi entregue uma arma, uma espada muito grande na sua mão. Ou então ele carregava uma espada muito grande na sua mão. E este cavaleiro que estava em cima do cavalo vermelho, depois que se abriu o segundo selo, lhe foi dito para que ele fosse e tirasse a paz da terra. Que ele tirasse a paz da terra e que os homens se matassem uns contra outros. Estão a entender? E ele partiu. Recebeu a missão. Depois se abriu o terceiro selo. E o terceiro animal chamou João para que fosse ver. E ele viu o cavalo foi trocado. Agora não era mais vermelho. Era um cavalo preto. E também tinha um cavaleiro. E o cavaleiro agora tinha uma balança na mão. Vocês sabem, a balança é um instrumento, um aparelho que serve para medir, como é que é? Avaliar os pesos, medidas, balança, para medir os pesos, as cargas. Ok? E você sabe que a balança representa a economia. Vimos, depois foi dito para que não destruísse aquele cavaleiro, para que não destruísse o azeite e o vinho. Que não destruísse o azeite e o vinho. E depois o cordeiro abriu o quarto selo. E o quarto animal vivente chamou Daniel a João para que fosse ver outra vez. E quando ele foi, e ele viu. E ele viu o quê? Um cavalo amarelo. E o cavalo amarelo também tinha um cavaleiro. E esse cavaleiro não tinha nada na sua mão, senão na sua testa escrito morte. E o inferno seguia a esse cavaleiro. Ok? Mas para você entender que eu não estou a falar por mim mesmo, você vai ler comigo e você vai ver que tudo que eu falei está aqui. E o que eu não falei, vou voltar a falar. Que significado de cada cavalo e quando isso vai acontecer. Preste bem atenção. Eu chorava muito. No livro de Apocalipse 5, vamos começar mesmo no primeiro versículo. Porque tem madres e tudo aí. Tem uma madre que me disse que só agora que ela está a ler a Bíblia. Está a compreender. Até padres não sabem nada. Estão agora a me acompanhar, pastores. É pena que os padres, o bom é que não estão a me acompanhar para irem pregar. Mas os pastores estão a estudar comigo para irem pregar. Fazem o pior. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Nem tampouco se coloca remendo novo em um pano velho, em rotura de um pano velho. O vinho novo se põe em odres novos, ok? O bom é que os padres não estão a aprender para ir ensinar.
estão expectantes, esperando até quando, até onde isso vai chegar. Isto é, quem espera tem esperança. Quer dizer que os padres estão a esperar para pularem do barco. Recebi uma informação, disseram que muitos padres querem abandonar as congregações e muitos me acompanham. Agora vós, pastores, estás-me a acompanhar para ires enganar o povo. Vocês estão a colocar o vinho novo em odres velhos. E sabe o que vai acontecer? Os odres todos vão estragar, vão arrebentar. Cala a boca. Quem é do meu tempo no São Afonso sabe o que eu falei. Cala a boca. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, no livro escrito, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bramando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra poderia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, estava a falar que um dos querubins, errei, um dos anciãos: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, para abrir o livro e desatar os seus selos. Ok? Foi um ancião que acalmou João para que não chorasse. Até nem falei disso, né? Porquanto João estava a chorar desesperadamente porque ninguém teria sido achado capaz para fazer isso. Então, depois disso, olhei, eis que no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Plenitude de Deus. Porque plenitude da glória, plenitude do poder. Número 7 representa a plenitude. Chifre e pontas representam poder. Olhos, que é a glória. Ok? A glória de Deus, Espírito Santo. Os 7 Espíritos. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, e porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e os animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares, e com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e graça, e honra, e poder, e ações de graça. E ouvi toda a criatura que está debaixo da terra também a dizerem que? Debaixo da terra a dizer, e que está no mar, e todas as coisas que nele há a dizer, ao que está sentado no trono e ao cordeiro, não sei o que, a adorarem aquele que está sentado no trono e ao cordeiro. E os 4 animais viventes disseram amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram ao que vive para todo sempre. Ok? Agora vamos na abertura dos céus. E havendo aberto o cordeiro, preste atenção, e havendo o cordeiro aberto um dos céus, que é o primeiro, e olhei e ouvi um dos 4 animais, um dos querubins, primeiro, com o rosto de leão, que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer, ok? Foi-lhe dado uma coroa, o cavaleiro e não o cavalo. O cavaleiro do cavalo branco, foi-lhe dado uma coroa para ir vencer, porque teria saído vitorioso. Só recebe coroa quem venceu. Só que é uma vitória preliminar. Ainda não era a vitória final. Por isso partiu ainda para ir vencer. E só vai para ir vencer quem vai para a guerra. Mas porém nós vimos aqui que lhe foi dado um arco, que é a arma de guerra, para ir lutar e para ir vencer. Mas teria vencido uma batalha. E por isso foi coroado. Ok? Já falei isso. Essa é a glória da primeira casa. Este é o primeiro mover, a primeira vitória.
As folhas da árvore da vida foram entregues para esta fase. E o poder foi visto na terra. Então vocês estão a viver esses dias. Por isso tiveste coronavírus, pestilência. Ok? E havendo aberto o segundo céu, ouviu o segundo animal que dizia, vem e vê. Viu? Cavalo branco e seu cavaleiro. Ou então primeiro céu, pestilência. E saiu outro vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. E que se matassem uns aos outros. Viu? No segundo céu, o cavalo vermelho. E tinha um cavaleiro que lhe foi dado uma espada bem grande. Uma arma grande. Uma espada grande. E que se matassem os homens uns aos outros, e que a paz da terra, prestem atenção, a paz da terra fosse tirada. Segundo céu, cavalo vermelho, cavaleiro com espada grande. O cavaleiro lhe foi dado ordem para tirar a paz da terra, e que também os homens se matassem entre eles. Não, calma aí. Você não é ignorante, não. Você viu a pestilência. Milhões e milhões morreram. E a igreja venceu. E já falei disso. Vocês viram, naquele período, igrejas faliram, pastores morreram, padres morreram. Muitos feiticeiros morreram na terra. Pois se cumpriu a palavra de Deus. Ele está com a pá na sua mão para limpar a sua era. Ok? Agora, você não é ignorante, não. O que é que você está a ver agora? O que é que você está a ver no mundo? Você já viu o que está acontecendo agora? Em nenhum momento. Não estou a te falar para ir na história. Estou a falar a você que vive, que tem 50 anos, 70, 80, 90. Talvez tenha um ancião de 100 anos aí a me acompanhar. Aonde os homens estão a se atacar uns aos outros. A paz a ser tirada. Nação contra nação. Veja só. Que os homens se matassem uns aos outros. E que a paz da terra fosse tirada. O que é que você está a ver agora? Uma coisa inédita na terra. Todas as parcerias foram destruídas. Não há amizade, não há alianças, tudo. O Donald Trump está a machucar tudo. Não há Ocidente, não há Japão, não há Taiwan, não há Israel, tudo. Talvez com menos, com brandura aos seus antigos parceiros, mas todos sendo agitados e todos a responderem na mesma moeda. Porventura isso não está a cheirar um conflito? Quando o Donald Trump saiu do poder, os inimigos do Evangelho vieram e julgaram e disseram, ele teria dito que haveria guerra mundial, e porque não se... Olha, ele saiu, o Donald Trump, que ele falou, ele saiu, e agora, onde está a guerra? Ficaram em silêncio, né? Todos envergonhados. Seus tolos. Vocês não entendem nada das coisas do Espírito. Viu como é que Satanás vos simulou? Tirou o Trump e vocês fizeram festa. O homem fracassou na profecia dele. Trump já não é presidente. Quando vocês assustaram, entrou. Tirou o velho. Porque essa missão não pertencia ao velho. O velho não teria coragem de enfrentar os tubarões da Europa. O velho não teria coragem de enfrentar as águias do Oriente. Não teria. Mas vê lá um doido, um lunático, que não tem medo, não tem piedade, é mais demônio do que homem, está a mexer com todos. Inconvencível. Ninguém consegue lhe convencer. Pode vir com seu conselho. Ele está a cumprir somente uma missão. E eu disse, esses reis são hipócritas, todos eles, quando estão a lhe julgar os Lulas, não sei o que, esse homem está doido. Eles são hipócritas, porque eles todos sabem em que período estão. Eles todos sabem por que está acontecendo isso. Eles todos sabem qual é a causa disso. A causa é a guerra entre o bem e o mal. Quando eu estive no monte, eu vos avisei. E eu vos expliquei o que significava o sol na sua máxima, sua força,
e o arco-íris em volta do sol que apareceu em 2015, aqui em Angola. O arco-íris com 7 cores cercando o sol. E eu vos disse, isso significa que vai haver um grande avivamento. Mas este grande avivamento antes será precedido de grandes catástrofes. E em 2018, 19, voltei a falar disso. Eu vos disse que haveria muitas catástrofes no mundo, que o mundo iria sofrer com guerras, guerra mundial, crise econômica, pestilência, terremotos, tudo isso. Estou-vos a falar de grandes catástrofes como a pestilência. 3 anos depois, houveram várias catástrofes no meio, como terremotos, guerra, a guerra da Ucrânia. Quando vocês viram a Rússia atacou a Ucrânia, era a guerra espiritual em que o cavaleiro do cavalo branco, depois que foi coroado, partiu para ir tomar a fortaleza do Ocidente. Estamos a ver todo o jogo. O cavaleiro do cavalo branco teria partido com seu arco para ir recuperar a fortaleza de 1700 anos. A fortaleza da prostituta mãe. Alguém me perguntou, por que a bandeira da Rússia tem a insígnia de um cavalo e o cavaleiro pisa em 3 cabeças de dragão? O Ocidente. E vão dizer, mas esse homem, como é que ele entende essas coisas todas? Claro. Ele não pisa as 7 cabeças. As 3. Aparecem 3 coroas lá no chão. E uma águia. Por que uma águia? Sim. Porque é a dimensão do alto, dos voadores, dos poderosos do mundo, que dominam o planeta Terra. Tem nações com essa dimensão. Onde está a Rússia? Onde está a China? Onde está a América? Onde está a Índia? Ok? Estão a entender? Vocês estão a entender? E agora? Quando vocês viram que a Rússia atacou a Ucrânia, o Putin só estava a obedecer regras. A guerra espiritual. E nesse momento que nós estamos, a fortaleza do Ocidente caiu. O Ocidente foi humilhado. Por isso, a primeira coisa quando Donald Trump entrou no poder foi humilhar o Ocidente. Foi humilhado no espírito e fisicamente a manifestação da humilhação ocidental. Perderam a guerra. E quem é esse homem que está a lhes derrotar? Eu! Vos falei em parábola, o homem de Macocola. É esse cavaleiro que está a lhes dar surra. Daqui a pouco vocês vão ver. Eles vão se pronunciar. Vão vos fazer a cabeça. Vão acusar. Tem um homem que é o promotor das catástrofes na terra. E eu vou repetir a mesma coisa que Elias falou a Acabe. Eu não sou promotor das catástrofes na terra. Vocês e a vossa mulher vão falar aos reis que eles e a prostituta mãe são os culpados, juntamente com as filhas dele. Quando o primeiro selo se abriu, se venceu o embondeiro. Estou a falar em segredo, né? São as filhas da prostituta. Esses são os falsos profetas. Agora a mãe foi sujeitada à fortaleza do Ocidente. A prostituta mãe. Totalmente maniatada.
E com a vitória sobre a prostituta se abre o segundo selo. Agora é guerra contra quem? As águias. Guerra contra a América, guerra contra o Ocidente, aliás, contra o Oriente. China, por isso você está a ver as tarifas dos americanos contra outras nações, não criou tanto alarido. Mas as tarifas do americano contra a China, o mundo todo está a estremecer, as bolsas todas afundarem. Ainda não é o terceiro selo. É a preparação para o terceiro selo. Este é o segundo. Isso vocês estão a ver, vai deixar o mundo em colapso econômico. Não agora. Daqui a mais 2 anos. Colapso econômico. Agora se preparem. Porque a paz está sendo tirada da terra. Os homens já começaram a se matar entre eles. Isso não é somente no contexto das nações. Individualmente. Feiticeiro contra feiticeiro. Irmão contra irmão. Governo contra governo. Ouviu? As alianças estão a ser destruídas. Havia uma coesão incrível entre os falsos profetas e a igreja da Roma com os seus maridos, os governos da terra. Essa coesão vai desaparecer. Os reis vão matar suas filhas, vão matar sua mulher. Não é essa morte que aparece dos 10 chifres na grande tribulação. Não. Aquele vai ressuscitar a grande Babilônia. Mas agora a grande Babilônia morre. Aleluia. Glória ao Rei Jesus Cristo. Estão a entender? Não há coesão, não há aliança, não há nada. As alianças antigas todas foram destruídas. Podem esperar, é OMS, porque não sei quem, Nações Unidas, tudo isso vai desaparecer. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Muitos falsos profetas serão envenenados pelos seus pais. Sabe quem são os pais dos falsos profetas? Não, deixa eu vos falar muito bem. Há uns que já entendem, mas há uns novos que estão aí. Todas as igrejas evangélicas são filhas da igreja romana. E todas as igrejas evangélicas são as igrejas dos falsos profetas. E a mãe é que se chama Jezabel. No tempo de Elias, esses são os profetas de Baal. E a mãe é que é Jezabel. E os maridos é Acabe. Os Acabe são os reis da terra. Então os reis acariciavam a mulher prostituta e também as suas filhas. Agora, quando se abre o segundo selo, foi dito ao cavaleiro deste cavalo para que tirasse a paz na terra. Ok? Eles estavam em paz. A paz vai ser, já começou. E também que se matassem entre eles uns aos outros. Já começaram. Então os reis da terra vão começar a envenenar as filhas e a mãe. E quando estou a falar mãe, é espiritualmente falando. Mas são os homens, as pessoas que formam aquela organização, que são esses que serão, não é brincadeira não, é mortes. Por quê? Fracassaram para que não se convertam. Eles todos estão nas trevas, são servos de Satanás. O diabo deu ordem aos principados para matarem todos que fracassaram. E os principados deram ordem aos governos da terra
que são os reis, para começar a matar os fracassados, para não fugirem para o Elias, para não se converterem. Estão a entender? Não somente para não se converterem, como vingança. Satanás está a chamar eles de servos incompetentes. Eu vos dei as nações, vos dei almas, vos dei riquezas. Vocês não conseguiram reter o Elias. Quando eu derrotei as filhas, a mãe teria lhe dado cobertura. Agora a mãe foi derrotada juntamente com a sua filha, vão cair no inferno. E já começaram as matanças. Quando vocês estão a ouvir esses reverendos, todos estão a morrer. É esse reverendo, pastor, padre, é isso aí. Estão a morrer muitos padres na terra. Muitos pastores. Muitos falsos profetas. E entre os políticos também vão estar em guerra. Ok? Não haverá coisão. Mas a guerra não é democrática. Guerra mesmo de derramar sangue. Nem que seja secretamente. O único refúgio é só você chegar até aqui. Está mal. E a próxima batalha é para abrir o terceiro selo. Quando se abrir o terceiro selo, vai se afundar todas as economias do mundo. Principalmente o epicentro da guerra. Colapso econômico. Estão a entender? Vamos lá ler no terceiro selo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro. Ouviu? Fome. Uma medida de trigo por um dinheiro. Fome. 3 medidas de cevada por um dinheiro. Tá mal. E não danifiques o azeite e o vinho. E não danifiques o azeite e o vinho. Está entendendo? O que é que significa isso? Foi dito para poupar somente o vinho e o azeite. Sabe quem é o vinho e o azeite? Os ungidos de Deus. Os filhos de Deus. A verdade. E aqueles que a têm. Não toque nos meus ungidos. Não maltrate os meus escolhidos. Os meus profetas. Não toque na unção do Espírito. Aleluia. Vamos ver. Daqui a pouco vocês todos vão vir se refugiar aqui. Quando você falar, Elias está na sua terra. Não há praga que te ataca. Mata bruxo no peito, antibala, antifome, antidemônio, antibruxo, anticalamidade. E o nome do Senhor será grande na terra, desde o nascimento do sol até o pôr do sol. E havendo aberto o quarto selo, houve uma voz, a voz do quarto animal que dizia: vem, vem. E olhei, eis o cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra. É só você fazer a conta. 8 bilhões, a 4ª parte da terra são quantos milhões? 4ª parte dos 8 bilhões será morta através dessas pragas. Espada, guerra, fome, peste e também as feras da terra. Quer dizer que
Vai trazer todas as pragas dos primeiros 3 séculos e associar a 4ª praga. A peste, a guerra, que é a espada, a fome, que é a balança. Agora, no 4º selo se associa essas 3 às bestas feras. Entenderam? Quer dizer que no 4º selo se explica todos os outros selos. Primeiro, peste. Segundo, espada, guerra. Terceiro, balança, fome. Quarto, esses 3 e também com as bestas feras. $2 bilhões de habitantes morrerão quando se abrir o 4º selo. 2 bilhões. O mundo estará em guerra nesta época. A fome será extrema. Vai arrebentar uma pestilência nesse período pior do que o coronavírus. Com capacidade letal de matar, sei lá, 80% de letalidade mortal. Coronavírus parece que só tinha 40, não 30. Os médicos é que me explicam, não? A letalidade da morte. É um termo que se usa lá na medicina. Eu vi que esse terá 80%. E eles depois vão me acusar a mim. Vão dizer, o homem lá de Angola é o culpado. As rádios de todas as nações, e televisões, e redes sociais falarão do homem como promotor da desgraça da terra. Só que ninguém tem e terá autoridade sobre o homem. Nenhuma. Nada. Não. Vocês não entendem. Eu não falei 80% que vai morrer. Letalidade. Que essa pestilência. As pessoas não entendem. Quando você não compreende, não arrisca. Foi vai dizer que o homem disse que 80% vai morrer de pessoas. A pestilência vai ter poder letal de matar 80%. Quer dizer que 20% somente é que se pode recuperar. Quer dizer que é isso não entende. Deixa para os médicos isso. Eu falei, não é, mas havia de falar a 4ª parte. Em vez de ficar na 4ª parte, já foste nos 80. 4ª parte. Não entendes? Vai aprender com alguém que entende. Não arrisca. Poderoso de... Ana Pedro, você tem que explicar isso. Ó médica. Aqui nós já precisamos dos médicos para explicarem os que não entendem dessa matéria aí. Como eu também, claro. Hã? Ok? O mundo estará de joelho. E quanto mais eles me acusarem que eu sou culpado, não os 80% dos atingidos morrerão. Também está errado. Essa letalidade, isso é muito, é mesmo um termo que se usa lá na medicina. Quer dizer que é muito forte. Tem outros que têm a letalidade de 30, não sei quem, que são poucas mortes, que vai morrer muita gente. Não é igual o que aconteceu no coronavírus, que a maioria sobreviveram. Não sei quantos bilhões ficaram infectados, mas só quase 4 milhões morreram. Ok?
Então não faz assim como que todos que vão pegar, 80% vão morrer. Quer dizer, o termo certo, como disse a Armínia, será um vírus muito forte. Vai matar muito. Que não 80% que forem infectados morrerão. Não é isso aí. E no mesmo tempo guerra, no mesmo tempo fome. Vocês estão a criar os cães, esses vossos cães vão se revoltar. Os cães começarão a arrastar pessoas na rua por causa da fome. Os animais vão abandonar os parques para virem procurar carne e devorar as pessoas. Estarão endemoniados. Hã? Ok, está aí o Daniel Abush escreveu. Obrigado, Daniel. Estava a esperar alguém. As pessoas que apanharem esse vírus terão 80% de probabilidade de morte. Assim tá bom. E o coronavírus foi de 40%. Quer dizer que vai dobrar. Rosvão, obrigado também. O coronavírus foi de 40%. Era muito pequeno. Agora esse é 80%. Mas aonde estiver a semente de Elias, não há leão, não há tigre, não há pitbull, não há cachorro, não há gato, não há leopardo, não há mísseis da Rússia, nem da América, não há fome, não há balança, não destrua o que? O vinho e o azeite, não há nada. Os anjos do Senhor vão trabalhar para poderem socorrer vocês. Milagres vão acontecer, muitos serão sustentados, sim, através de milagres, de maravilhas, de prodígios, aparições de seres angelicais. É incrível. E a igreja vai crescer. E naquele período, quando eles me acusarem, quando eles começarem a dizer que eu sou culpado e não sei o que, há um homem que anda escondido dentro de uma mata, essa a última eu estarei na mata. As primeiras 3 dentro de casa. A última estarei na mata. Ok? Eles vão dizer, alguém que já está na mata, ele é o culpado da desgraça da terra. Ninguém vai conseguir me tocar. Eu vi, mandaram lá homens para irem me matar. Homens armados, fardados, o exército armado até os dentes. Eu estava debaixo de uma árvore, estava a ler a minha Bíblia. Sabe o que aconteceu? Todos começaram a fugir sem eu falar nada. Aleluia! Glória ao Rei Jesus Cristo. Glória, e o povo do Senhor vai aumentar naquele tempo. Enquanto eles estarão a incitar as pessoas contra o homem, os homens não são animais irracionais, vão entender que verdadeiramente este é o profeta que nós esperávamos, que veio restaurar a igreja de Jesus Cristo, que veio abater o orgulho dos orgulhosos, que veio abater os lugares altos, os montes outeiros, que veio levar nós os vales vão se alegrar, vão dizer, fomos elevados à liberdade de filhos de Deus. Enquanto eles injetarem o veneno na mente e nos corações das pessoas, não todos, mas muitos não vão dar crédito. Outros darão crédito, mas muitos não darão crédito. E o número vai aumentar. Em todas as nações, Angola será a nação mais requerida. As pessoas começarão a marchar para Angola para virem se encontrar com o grande profeta. As fronteiras não vão poder pegar as pessoas. Nenhuma fronteira vai reter. Aleluia. E depois de 4 dias, o sol vai brilhar na terra, na sua plenitude. Ok? Por isso, vocês estão a ver a agitação no mundo. Vocês não vim vos explicar por que dessa agitação. E não tenho medo de falar que as minhas guerras estão a trazer essa agitação. Espero ver quem primeiro vai me acusar. Me acusem. E eu vou responder como Elias do tempo de Acabe. Você, ó Acabe, e a tua mulher são os promotores da desgraça de Israel. Eu vou dizer, vós, os reis da terra, e a vossa prostituta mulher, mãe, e as vossas filhas, os falsos profetas, são os que condenaram o mundo no pecado. Amém?
E o povo que está em trevas vai ver luz. E muitos que habitam na região em sombra da morte também vão ressuscitar. E pá! Amém? Tá ligado? Eis aqui a exortação que eu vim dar. É para fazer entender a vocês que o homem não vive só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, comam sempre da palavra que sai da boca de Deus, para vocês viverem. Não comam só pão, também é da palavra, que também é pão, mas é vivo, e que desceu do céu. E é isso que eu estou a vos pregar. Você que é pastor e padre que está a me ouvir, pode fugir. O vosso tempo acabou. A morte está nas vossas casas agora. Porquanto vocês não puderam defender o reino, o vosso Senhor vai se vingar de vocês. Mas Deus, que é misericordioso, tardio em ira, grande beneficência, apesar que vocês mataram almas, blasfemaram contra Ele, Ele ainda vai vos aceitar. Mas o vosso pai que vos enganou, agora é o vosso inimigo. Eu vos disse que depois de 20 anos da existência da Igreja Salvação de Todas as Nações, o mundo nunca mais será o mesmo. Nos anos passaram, vos falei, quando completar 20 anos, a terra vai aumentar a terribilidade. E vos digo, daqui a 4 dias, a terribilidade ainda vai aumentar. Porque daqui a 4 dias, a terribilidade aumentará muito mais ainda do que agora. Agora aumentou do que antes. E amanhã aumentará do que hoje. E depois de manhã, do que amanhã. Eu vos falei, não falei isso no monte? Que cada ano vai haver intensidade de catástrofes. Mas por que essas coisas todas? O pecado. Deus veio limpar a era. Veio tomar o seu reino. Veio estabelecer regras na terra. Vocês pensaram que continuariam assim? Desregrados? Não. Satanás criou o quê? Esse não é reino de Satanás. Esse é reino de Jesus Cristo. Amém? Século do século. Esse reino é de Jesus. Jesus veio tomar o seu reino. Você que está doente, eu vou te curar agora, tá? Coloca a mão na enfermidade, no lugar onde está doente. E a minha palavra vai restaurar você. Para que fique sabido que eu sou o que sou. Todos que estão doentes sejam curados agora. Só não serão curados se eu não for o eu sou. Como assim? Olha, são isso que eu estou vos falando. Se eu sou, então todos que estão doentes sejam curados agora. As dores desaparecem, senão pela minha palavra. A minha palavra vos cura. O mundo ficaram escandalizados, se escandalizaram, até se cansaram de se escandalizar. Senão pela minha palavra. E pela minha palavra sejais curados. Não há câncer, não há HIV, não há diabetes. Você que creu na nossa pregação, estás aí? Então é você que eu estou a falar com ele. Não estou a falar com os ausentes.
com os presentes, pois a palavra de Deus está diante de ti. Se com a tua boca você confessar e com teu coração crer nesta palavra que você vai confessar, então já estás curado e salvo. Oh, eu disse, receba a cura todos vocês que estão doentes aí. Eu não disse para você me mandar mensagem para dizer que estou a sentir isso. Eu estou a dizer que você seja curado. Receba. E você que está a interceder por alguém que está doente, pela misericórdia com que o Oriente do Alto vos visitou, esse alguém que estás a interceder seja visitado também. Seja curado. Seja livre. Seja liberto. Seja restaurado. No nome poderoso de Jesus Cristo. Diga amém.